Cumprimento os irmãos e as irmãs com a santa paz do Senhor. Cumprimento-os com aquela paz que só Deus nos pode conceder. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, hoje vou-vos trazer um tema que deve ser a característica de todos os cristãos. Porque nós não podemos viver sem fé. E é a própria palavra que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, diversas circunstâncias da vida nos fazem desanimar, tais como as doenças que tardam em desaparecer, crises financeiras, que às vezes lutamos e as coisas não correm de feição, problemas familiares, por nossa culpa ou de culpa dos outros, mas acontecem e afetam a vida de cada um. Problemas espirituais, irmãos, porque às vezes nós damos passagem para muita coisa, glória ao nome do Senhor, e outros problemas mais de outra índole, glória ao nome do Senhor. E depois tem uma consequência, irmãos, a amargura nos faz recordar o passado e a ansiedade continua presente no nosso dia, quer queiras, quer não. E o nosso dia a dia fica tremido, glória ao nome do Senhor. Mas a fé, que é dom de Deus, proclama um futuro alegre e sorridente, e é isso que nós temos que acreditar, glória ao nome do Senhor. Temos que viver por fé, glória ao nome do Senhor. Quando tens fé, irmão, já estás a ver, mas também quando tens fé, já estás a ver e a tocar aquilo que ainda não alcançaste, mas já está praticamente na tua mão. Mas que virás a ter, ainda não alcançaste, mas virás a ter. E falas daquilo que ainda não és, mas que esperas vir a ser. E virás a ser, se tu acreditares. Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é o nosso Jesus. Glória ao nome do Senhor. Todos nós recebemos, irmãos, o dom da fé. A fé é distribuída por todos. Deus é um Pai maravilhoso que distribui por todos. Mas precisamos exercitar esse dom. Não podemos apanhar a fé, metê-la na gaveta e acabou. E pedimos ao vizinho do lado, ou ao pastor, ou ao nosso amigo para orar por nós. Não. Nós temos que fortalecer esse dom, assim como os corredores, exercitar esse dom, assim como os corredores fortalecem os seus músculos para aguentarem aquelas corridas mais longas. Glória ao nome do Senhor. Porque para tudo é preciso um esforço e nós temos que ser esforçados na fé, glória ao nome do Senhor. Em Mateus 9:23, nós lemos que Jesus disse: ao que crê, tudo é possível. Glória ao nome do Senhor. Mateus 9:23 fala-nos de um homem, irmãos, que diz, eu vou querer para vocês. Esse homem tinha um filho que se jogava, que era perseguido pelo Satanás, e que essa criança queria-se matar, que jogava-se no fogo, jogava-se em todas as coisas. Ora, 9:23. E então, agora onde é que está? Marcos, perdão, é Marcos, meus irmãos. Já me perco. Marcos 9:23, irmãos. Em Marcos 9:23, que eu tinha até aqui sinalizado, o homem Jesus viu uma grande multidão, e então Jesus disse à multidão. Então o homem viu uma multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E onde quer que ele o apanhe, despedaça, ele espuma e arranja os dentes e vai definhando.
E eu disse aos discípulos que os expulsaram, que os expulsassem, e não puderam, glória ao nome do Senhor. Então Jesus chamou-lhes incrédulos, geração incrédula. E depois Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Irmãos, quando Jesus lhe diz, tu podes crer, significa, és capaz de acreditar no poder de Deus. És capaz de saber e testemunhar que o poder de Deus já está acima de todas as coisas. E ele disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque ele era um homem incrédulo. Mas os sinais acompanham a Jesus, os sinais acompanham aqueles que creem, irmãos. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o milagre concretizou-se, porque aquele homem conseguiu acreditar, glória ao nome do Senhor. E também, noutra ocasião, Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse, Senhor, se és tu, quando Jesus vinha andando sobre as águas e que eles se assustaram, pensavam que era um fantasma. Então Jesus, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus disse, vem. Mas ele olhou o temporal, olhou o vento e afundou. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Que há um tipo de fé, irmãos. Há aquelas pessoas que o mundo pode estar de cabeça para baixo, que a fé delas é inabalável e elas conseguem endireitar as suas vidas, endireitar o mundo e endireitar aqueles que estão perto deles. E há outros, irmãos, que nós pensamos que são poderosos na fé e ao fim e ao cabo caem duas pinguinhas de água, cai uma chuva miúda e já pensam que é o temporal. Glória ao nome do Senhor. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, quando temos problemas, aflições, esquecemos de usar a nossa fé, apesar de termos esse dom dado por Deus. Porque Hebreus 11:1, capítulo 11, e versículo 1, logo no primeiro, nos diz, nos dá a verdadeira definição da fé. Ele ensina-nos o que é a fé para podermos usar. Então nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É termos a certeza de ter na nossa mão aquilo que ainda não vimos. Que é isso que Deus se agrada em nós. E então, nós, quando acreditamos com fé e o proclamamos com fé, Deus compromete-se connosco. Deus fica comprometido e Ele cumpre. Porque Ele não é homem para fugir à sua palavra, glória ao nome do Senhor. Irmãos, viver confiante na fé é esperar por algo que não tens, mas que esperas alcançar. É tão simples como tudo isso, irmãos. Demonstras ter fé quando falas na esperança que tens no futuro, através da confiança em Deus. Há pessoas que já perderam a esperança no futuro, jovens. E há velhotes que têm ainda confiança no futuro. O futuro até pode ser 2 dias, mas eles querem viver este futuro com muita alegria, com muita paz na presença de Deus, glória ao nome do Senhor. Porque às vezes passamos por circunstâncias difíceis, mas temos que mostrar que a nossa fé vai prevalecer e que seremos vencedores, apesar das circunstâncias não serem favoráveis. Quando as circunstâncias forem favoráveis, não é preciso fé, então está tudo a correr bem. Agora, quando as circunstâncias são desfavoráveis, as coisas está tudo ao contrário, há um vento forte à nossa frente que não nos deixa continuar, aí é que precisamos ter fé. E é essa fé que vai destruir esse vento, que vai destruir esse obstáculo e que nos ajuda a ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor.
Irmãos, nós somos cristãos, servimos a um Deus poderoso, mas mesmo assim, apesar de todas as promessas, e elas existem na Bíblia, nós muitas vezes olhamos para o presente e para o passado e achamos, unicamente por falta de fé, que o nosso futuro será um fracasso. Que Deus repreenda todos estes maus pensamentos negativos que temos na nossa vida. Porque isto não é pensamentos negativos, conforme eu falei agora, nem positivos, irmãos. Isto é a fé que manda, é a fé que nos dá força para continuar e que Deus nos honra quando temos fé. Glória ao nome do Senhor. Precisamos, irmãos, usar o sobrenatural de Deus. Precisamos viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é para nós vivermos e usufruirmos o nome do Senhor. Olha, irmãos, em 1 de Reis 17, se nós vamos aqui ver, eu não vou ler que é muito grande, nós verificamos que Deus aconselha ao profeta Elias a esconder-se do rei Acabe e da rainha Jezabel, porque o profeta Elias não estava bem com eles, contrariava-os muito, eles eram pessoas que não acreditavam em Deus, e então o profeta Elias estava sempre a contrariá-los, glória ao nome do Senhor. E numa das últimas vezes, o profeta Elias disse, pela minha palavra não choverá em 3 anos e meio. E não choveu. Deus honrou a palavra do profeta. Se tiveres fé suficiente, Deus honra a tua palavra. Se tiveres fé e honestidade suficiente, Deus honra a tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Então o que é que aconteceu? Deus pediu ao Elias que se escondesse. Então mandou para o rio Querite, para um ribeirinho, que era o ribeiro Querite. Então mandou-o para lá e disse, não te preocupes, que eu vou-te mandar os corvos todos os dias com pão e carne. Glória ao nome do Senhor. Mas quando o ribeiro de Querite secou devido à falta de chuva, devido a Deus ter honrado a palavra do profeta Elias, Deus mandou Elias para Sarepta, para que uma viúva o sustentasse. Foi o próprio Deus que disse, vai para Sarepta, que está lá uma viúva que te vai sustentar. Olha, irmãos, os corvos que são carnívoros levarem carne e pão para Elias não era natural. E era muito menos natural ser uma viúva a sustentar o profeta. Porque as viúvas eram de uma pobreza extrema. As viúvas eram uma última palavra na economia, glória ao nome do Senhor. Eram dignas da nossa pena, dignas da nossa misericórdia, glória ao nome do Senhor. Só o sobrenatural de Deus permite que os corvos servissem o profeta. E também só o sobrenatural de Deus permite a uma viúva, sem meios alguns, sustentar o profeta, glória ao nome do Senhor. Mas temos mais exemplos, não é só esse. Vocês vão dizer, é o Antigo Testamento, acontecia, que Deus fazia, acontecia. Não, também temos no Novo Testamento. Na Nova Aliança também temos a graça. É o tempo da graça, meus amigos. É o tempo explícito da graça, porque a graça sempre existiu. É o tempo explícito da graça. Em Lucas 7, capítulo 7, versículos 11 a 15, o sobrenatural de Deus, através de Jesus, trouxe a vida a um jovem que era filho de uma viúva que a morte lhe tinha roubado. É a tal viúva de Naim, que é um milagre muito falado no Novo Testamento, glória ao nome do Senhor. Só o sobrenatural de Deus é que permitiu isso, que ele revivesse. Jesus devolveu o filho àquela mulher, porque o sobrenatural de Deus se impôs sobre a morte e a morte foi vencida. A morte não tem poder sobre Jesus. Jesus venceu a morte. E tu, se estiveres de bem com Jesus, cumprires com a sua palavra, o aceitares como único e verdadeiro Salvador, podes ter a certeza que estás livre, ainda que morras, viverás na companhia de Jesus. Glória
o nome do Senhor. Jesus devolveu-lhe o espírito de vida àquele jovem, glória ao nome do Senhor, completando a felicidade da sua mãe. Em Atos também temos outra passagem, em Atos 16, capítulo 16, versículos 25 e 26. É maior, os versículos são mais, mas eu limitei-me a estes dois para vocês depois lerem em casa. Abrem-se as portas do cárcere onde estavam Paulo e Silas, que tinham sido presos, e caem as correntes com que todos estavam presos. Eles adoravam a Deus, e Deus operou um grande livramento para todos. Isto é experimentar o sobrenatural de Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus. Deixemos viver de aparências, deixemos de fazer análises construtivas e físicas onde dizemos, bom, está um tempo de sol, já não vai chover hoje. Não sabe, tudo depende da vontade de Deus. Por isso é que temos que experimentar o sobrenatural de Deus. Faz um teste ao teu Deus, faz um teste a Jesus e verás a glória de Deus vir à tua vida. Precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus, irmãos. Não podemos nos deixar dominar pelas circunstâncias desfavoráveis. Há circunstâncias que são desfavoráveis, mas ao fim e ao cabo essas circunstâncias são desfavoráveis porque Deus ainda não interviu ou está a intervir de outra maneira, glória ao nome do Senhor, ou está a intervir de outra maneira. Temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, irmãos. Toda a gente sabe isso, Deus é o Deus do impossível. E se estivesse disposto a depender inteiramente de Deus, Ele se revelará na tua vida. Ele nunca deixa os seus filhos envergonhados, glória ao nome do Senhor. Ele se revelará na tua vida, mostrando que todo o poder está nas tuas mãos e te dará vitória diante de todas as circunstâncias e provações. Basta crer, glória ao nome do Senhor. Irmãos, o sobrenatural de Deus não se explica, vive-se. E quando vivemos, desfrutamos. Se nós estivermos a viver uma vida de milionário, estamos a desfrutar, glória ao nome do Senhor. Por isso é que se diz, o sobrenatural de Deus é para ser vivido, glória ao nome do Senhor, é para ser desfrutado, para usarmos para o nosso proveito, porque nós somos filhos da promessa, nós somos reis e sacerdotes, nós filhos de Deus Altíssimos, irmãos de Jesus. Nós fomos enxertados na oliveira, glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, vamos amar a Jesus, vamos ter a certeza que Ele nunca nos abandona e vamos aumentar a nossa fé, incentivar a nossa fé e incentivar a fé dos outros, para que nós possamos sempre dizer, eu confio inteiramente no meu Deus, porque se tu dependes determinantemente dEle, Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu dependo de Ti, mas também não fazes nada sem Ele. Aconselha-te com Ele, fala com Ele, escuta a Sua palavra e tu vais a ver a glória de Deus baixar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre os teus familiares, no nome de Jesus. Amém e amém. Até aqui, irmãos e irmãs, foi o que Deus me deu para trazer para vocês. E eu espero que esta pequena pregação, que tão simples, eu também sou simples, eu não sei fazer melhor, vos abençoe e vos chama a atenção que quem crê está liberto, quem crê está salvo, quem crê tem os seus problemas resolvidos, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Deus vos abençoe.